claro, tá? Então, começando a nossa terceira aula, tá? Já está chegando gente, tá? Eu, então, como eu vinha falando com os colegas até aqui, não vou fazer trabalho para a segunda, tá? Eu vou fazer uma provinha, tá? Do tipo que tem cobrado para os engenheiros civis, tá? Nas provas de concurso, tá? Para Tribunal de Contas, para exatorias estaduais, estou dizendo os nomes meio antigos, tá? Mas são coisas que tem. Tribunal de Contas do Estado, tá? Os caras mostram, vou mostrar para vocês hoje, tá? Na prefeitura de Curitiba teve concurso, tá? Mas tem na de Porto Alegre, tem na de Pelotas, de vez em quando na de Rio Grande, tá? Isso aí é uma função que a gente é um emprego, tá? Tem gente às vezes que tem empreiteiro do tipo que vai trabalhar para fazer uma coisa, mas a gente que é só estudante, que não tem nenhum, não é parente de ninguém, coisa, a gente tem que se preparar em tudo, tá? Então e depois é muito útil também, em termos de canteiro de obra, porque eu vou passar alguns jargões assim, tá? Senão a gente fica bem perdido, assim, o cara se forma, vai trabalhar numa obra, tá? De pavimentação, de edificações é a mesma coisa, tá? Mas eu vou falar da minha aqui, tá? Eu já trabalhei em tudo, já trabalhei nessa outra área também, tá? Então, os caras falam assim, eles fazem questão de falar as siglas bem rápido para a gente não entender. CBUQ, por exemplo, concreto bituminoso usinado a quente, é uma solução, tá, de pavimentação, tá, bem conhecida, bem parametrizada, tá, bem estudada. Então, aí eles falam, CBUQ, falam rápido para a gente não entender mesmo, fica bem zonzo, assim, vendo os caras falar. Aí, brita graduada tratada com cimento, tá? Eu prefiro dizer o nome, BGTC, BG, brita graduada, tá? Então, aí a gente vai falando. Tá? Eu tenho procurado clipezinhos curtos para mostrar para vocês, com gente boa, tá? Passa no meu crivo, tá? Que é bom porque mostra outras pessoas, tá? Na próxima aula eu vou mostrar a metodologia com uma professorinha da idade de vocês quase, que eu achei na rede, tá? Boa qualidade, tá? É normal a qualidade, tá? Que nem outros professores se prendem na metodologia, tá? Não tem velho ali na coisa, eu não vi, mas aí passa algumas coisas que vocês não vão ter ali, tá? Mas aí eu vou passar para vocês, tá? Então, mas fica desembalante com pouca gente, tá? Então, eu queria fazer isso, tá? Fazer uma prova para quem vem à aula, tá? Então, quem vem à aula, tá? Vai ser chiquita bacana, tá? Para quem não vem à aula, o cara vai ter que estudar junto com alguém que veio à aula. Tá? Só. Vai ser isso. Tá? Então eu vou mostrar um tipo de questão. Tá? É legal uma prova também para público que estuda pouco, que a prova seja um estudo. Que nem as provas, eu não sei como é que são as provas do Enem, que eu nunca fiz, tá? Mas as provas do vestibular eu acompanhei, eu ajudei gente, dei aula particular para gente que vai fazer vestibular. Tá? Tinha algumas provas que eram muito inteligentes, tá? Que tu, às vezes, tu tinha estudado em casa, quando tu fazia o problema na prova ali, tu reaprendia a coisa. Na engenharia também. Na escola de engenharia eu fiz provas assim, que, pô, tinha uns problemas que eram legais. Eu sou contra a PUC em prova, tá? Já fui semi a favor, eu nunca fui muito a favor, porque eu sempre tive uma ideia bem clara que aquilo ali era um mecanismo de proteção do professor, tá? O cara não se garante. Eu não quero saber se o cara acha que eu não me garanto, tá? Aliás, isso aqui não é a minha área mesmo, tá? Mas, tá? Eu não me aprofundo em coisa que eu acho que é bobagem, tá? Uma coisa, por exemplo, que eu sempre, porra, não aceitava que o pessoal mais erudito da área ali da geotecnia, e da URGS, dos amigos da URGS, o
cara da URGS até deu pra gente uma viga Benkman, que eles diziam que a coisa era obsoleta. Puta, o princípio de funcionamento do troço não pode ser obsoleto, entende? Pode ser barata, pode ser simples, tá? Pô, pega um eixo traseiro de um caminhão, tá? Tu pesa ele, um eixo de um caminhão caçamba, que é um eixo comum. A gente pesa numa balança, que pode ser uma balança de uma fazenda, de uma rodovia, de um porto, tá? E tu tem o peso dele. Aí tu bota ele sobre uma superfície de asfalto, pode ser de uma base, tá? E tu anda com a roda, tá? Deixando a roda entre os dois pneus da roda traseira do caminhão, tá? Essa viguinha. Depois eu vou mostrar para vocês, talvez até conheçam, no laboratório tem uma que está desmontada, tá? Então essa viga, quando o caminhão passa, ela vai baixar e depois vai voltar. Tu vai ter um perfil assim de onde estava a carga e do afundamento do ponto, né? Tá? Então a gente botando ele espacialmente fica como as curvas que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? E ele te dá informação, porque ele te dá o afundamento do asfalto, te dá a velocidade que aquilo está afundando, tá? E te dá a recuperação depois. Tá? É preciso? Não, você tem o caminhão, velocidade controlada, tu bota o caminhão ali, tá? Depois tu bota na outra posição. Você tem pontinhos ali, tá? Mas é muito bom. Aí eu vi na metodologia do Medina, que é uma metodologia que a gente vai avaliar aqui através da apresentação do próprio Medina, nós vamos avaliar em aula. Eu vou dar os links para vocês, para verem depois, tá? Aí vocês vão ver assim, que eu fiquei muito feliz com o método do Medina, que é um método que ainda está na fornalha, ainda está recém saindo. Começou a ser implementado, assim, terminou testado em 2018, tá? Eles usam a Viga Benkman de novo, como procedimento de acompanhamento da vida útil do pavimento. Tá? Que esse é o avanço. Tá? Em termos de dimensionamento, não tem muito avanço. Tá? Vai ter no futuro. Por quê? Porque o método Medina, ele é mais, como é que eu vou dizer assim, adequado para a gente fazer um acompanhamento, tá? Das deformações futuras da rodovia. Tá? Antes, não se fazia? Se fazia, mas a gente fazia em separado no laboratório, levava uma amostra que nem vou mostrar para vocês hoje, que são tiradas de pavimento, tá? Velho, depois analisava. Bom, então tá. Então vamos começar a minha apresentação de hoje. Vou tentar não matar vocês de sono, vou tentar, tá? Tornar também a coisa menos ruim para vocês, tá? Fazendo como eu faço sempre, vamos relembrar a aula passada, tá? Então, na aula passada eu vi as funções do pavimento, as camadas de pavimento, tá? Isso aqui, assim, eu vou passar assim, tá? Depois o cara pode parar em casa e ter essa aula, se não teve, tá? A estrutura construída, então, aqui diz assim, quais são as funções, tá? Resistir esforços verticais, melhorar as condições de rolamento. Essas coisas são importantes, esse tipo de coisa aqui é que cai num concurso. Detalhe, tá? O pavimento, tá? Resiste aos esforços verticais, tá? Melhora as condições de rolamento e resiste a esforços horizontais. O pavimento todo, tá? Que são camadas, tá? Então, então tem primeira camada, segunda camada, terceira camada. Essas camadas são definidas, tá? Isso é revestimento, tá? Revestimento, tá? Aqui a gente está estudando asfalto, nós estamos estudando pavimento flexível, tá? Por quê? Porque é mais complexo. Eu sempre vou estar fazendo analogia com o rígido, tá? Que assim, na forma de estudar ele é mais simples, tá? Bom, tá? Então aqui a gente tem o revestimento. Na FURG, o que é isso aqui? Unistine. Segunda camada aqui é a base, que é a mais importante. Essa aqui, ó, ela não precisa resistir a esforços horizontais, tá? A partir daqui, as camadas só precisam resistir a esforços verticais, sendo que a principal, tá? Se falar numa prova, tá? Não é por falar na prova, eu tenho que fazer isso, tá? Mas tem que fazer, tá? Então, se cair numa prova, qualquer coisa relacionada a esforço vertical, se for uma coisa exclusiva, a função
é essa camada aqui, tá? Embora todas as outras resistam. Só que assim, ó, essa aqui está perto do esforço, tá? A base. Então a base, tá? É a principal. Ah, o principal é o revestimento. Tá? Esse aqui é tão principal a primeira camada que nessa metodologia aqui, como se diz em futebol, tá? Detesto que às vezes não desrespeito as pessoas que não gostam, tá? Mas essa aqui é tão importante que é aquela ali que chama o juiz para bater o pênalti, tá? De tão importante que essa. Eu acho que até a mãe do juiz para bater, tá? Nem os jogadores que fazem, tá? Então, tá? Essa aqui, ó, tá? Sim, isso aqui a gente faz o jogo, a gente usa cálculos, tá? A gente usa uma metodologia, que é um sistema de equações, tá? Que é para ir garantindo, tá? Que essa carga vai passando daqui para cá, sempre de maneira adequada com a outra camada, tá? Eu estou dando aula depois, eu vou mostrar uma aula dada de outra maneira, tá? Pela engenheira ali, tá? Eu não estou menosprezando, chamando de menina, tá? Eu que sou velho, tá? E ela é bem nova, nem sei que idade tem, mas parece quase da idade de vocês. Tá? Ela está nervosa fazendo a apresentação, mas muito bem feita. Então, essa camada aqui, esforços verticais, base, tá? Resiste os esforços verticais, tá? Essa terceira camada aqui, a subbase, tá? Também ela resiste esforços verticais, tá? Mas essa base ela está entre o revestimento e essa subbase, tá? Isso aqui é que nem um subalmirante, tá? Subtenente, tá? Tem o tenente, tem o subtenente. Então isso aqui é subbase, tá? E isso aqui são definidas essas camadas, ó, pela resistência dela, tá? Aqui é 80 de CBR e aqui 20 de CBR, tá? Então, a metodologia ela te permite fazer, se tu tiver um subleito, um solo, tá, numa determinada região, em que o CBR dele compactado, tá, dá mais de 20, igual ou maior que 20, tá, simplificou o pavimento, tu vai ficar que nem um pavimento rígido, tu vai dimensionar só essa camada e essa aqui. E adeus te achica, tá? Então, isso aqui vai ser dimensionado para compatibilizar, vamos ser rigoristas, tá? A carguinha disso aqui, mas a carga do caminhão, tá? Nessa camada aqui, tá? E essa compatibilização das camadas não é um cálculo sofisticado, assim, ó, do ponto de vista de abstração, assim, não, o cálculo vem aqui, sabe, a gente podia pegar aquela carga aqui, ó, que está baixando aqui, em tronco de cone, tá? E projetar algum tipo de cálculo, assim, não, porque isso aqui vai aguentar muito mais do que aquela carga, tá? O que ele não vai aguentar é aquela carga pulsante aqui, tá? Passa um pneu daqueles, passa um eixo daqueles, passa um eixo daqueles, tá? Tem eixos mais pesados, vão afundar mais, eixos menos pesados vão afundar menos. Todos eles afundam, tá? Só, por exemplo, passa um automóvel aqui, é desprezível, tá? O afundamento dele vai ser desprezível, tá? Tá? Então, aqui, ó, isso aqui se dá assim, ó, aqui o pneu, aquelas camadas ali, ó, tá? Aqui, ó, tem um solo misturado com pedra, aqui tem um material betuminoso, tá? Talvez um concreto betuminoso, provavelmente, tá? Aqui tu tem um concreto betuminoso, usinado a quente, com granometria fechada, tá? E densa, tá? Para ficar bem lisinho, bem impermeável. Tá? Aqui tu tem um subleito aqui, ó, e aqui tu tem uma camada intermediária aqui, ó, que provavelmente é um reforço do subleito, tá? Que a gente vê aqui que é um material de subleito, com algum aditivo talvez, com um pouquinho de pedra, ó, tá? O reforço é isso, ele tem que ser melhor que isso aqui, sendo melhor que isso aqui tá ótimo, tá? Bueno. Vou passar aqui, tá? Aqui a gente viu aquelas relações ali, ó, de carga, tá? Isso aqui a gente passou por foi um exercício, tá? Eu mostrei a tabela aqui para vocês, tá? Aqui são aqui é peso por eixo, tá? Então aqui é o R lá daquela equação lá, ó,
tá? Aqui, ó, tá? Aqui a pressão, ó, dessa equação aqui, eu disse para vocês, para a gente brincar, tá? Por que a gente brincar? Porque vocês são engenheiros, seus, tá? Seus distraídos. Vocês são engenheiros. É legal brincar com essas coisas aqui, tá? Então isso aqui eu procurei botar uns valores que são racionais, eu inventei eles, tá? Esses aqui eu não inventei, são valores de norma, tá? Bom, isso aqui tem aula que eu mostrei, tá? Fazer umas simulações, tá? Seria bom, tá? Então isso aqui, o que que são? Isso aqui são exercícios que eu dei, tá? Foi dado aqui, eu passei a planilha para vocês, tá? Disse o que que tinha que fazer, e vocês voltem lá e vejam, tá? Bom, então era isso aqui, ó, mostra como, ó, isso, aquilo ali da carga que eu estava falando, como é que ela se distribui, tá? Bom, aqui é o exercício, ó, que pode ser feito lá na mesma planilha, ó, aquelas equações e tal, e vamos sair disso aqui. Tá? Vamos entrar na aula de hoje, então. Tá? Que a gente vai ver classificação de pavimentos, classificação das bases e subbases, tá? Reforço do subleito. Então, a gente vai, à medida do que a gente for trabalhando aqui, a gente vai fazer muita referência à mecânica do solo, ou seja, a geotecnia, acho que a parte 1, não é aquela parte que estuda o que é isso, o que é aquilo, tá? Mas a gente vai, compactação, a gente vai ver muito, tá? Eu vou falar só, porque isso aí vocês já sabem, tá? Mas eu vou linkar aquela parte teórica, tá? O que significa isso na prática, tá? Por isso que é importante ver a aula, tá? Porque senão, tá? E vocês pegar, porque assim, ó, o engenheiro que não faz isso, cara, não faz isso, ele faz o que fazem na FURG, tá? Eu vou, tá? Tem erros brutais, vocês estão vendo ali mais um pavimento que afundou em 2 anos, 3 anos, que ele durou um pouquinho mais, tá? Mas não pode, cara, não pode, tá? Não era para afundar, ele era para estar. Ele não tem quase carga na FURG, tá? Bueno. Então, que classificação é essa? A gente tem a classificação principal, é flexíveis e rígidos, tá? Flexíveis, basicamente, os asfaltos, tá? A Avenida Itália, os trechos da Rio Grande de Pelotas que são de asfalto, tá? E rígidos são os trechos da Rio Grande de Pelotas que são de concreto, tá? Que a gente nota que eles são mais vibrantes, tá? Quando a gente passa ali um pouquinho mais, mas eles são muito mais estáveis, tá? O carro dá menos solavancos, tá? No caso do caminhão, que é mais sensível, o carro gasta menos combustível no concreto, tá? O caminhão, para o caminhão, aquelas irregularidades que surgem no asfalto, aquelas ondulações, para o carro, é até gostosinho, tá? Para o caminhão, aquilo detona todo o caminhão, tá? Principalmente caminhão vazio, se ele passa e pega uma costeleta que a gente só faz assim com o carro, suavemente, sabe? Sabe? Dá aquele friozinho assim quando o cara passa 120, não que eu ando a 120, 140, tá? Mas se dá aquela coisa assim, um caminhão aquilo passando a 60, é fatal, aquilo, bate tudo, quebra, tá? Dá prejuízo. Tá, tô aqui na estrada, aqui não, a nossa estrada não tá assim, mas a parte de asfalto ela tá pior que a parte de concreto, tá? Porque tem uma utilização para rígidos e flexíveis, tá? Chega um ponto, por exemplo, da carga, fica ruim tu lidar com flexível. Principalmente quando tu tem alta carga e um terreno altamente deformável, tá? Ah, mas não é altamente deformável. Se tu tem cargas altamente, tá, significativas, tá? E tu tem um solo deformável, tá? Uma deformabilidade igual a de Rio Grande fez um desajuste lá na Freeway lá de Porto Alegre, quando ela foi inaugurada, tá? Um verão quente, muito chuvoso, que o asfalto perdeu um pouco ficou mais molzinho, tá? Então, chovia, muito quente, e chovia o tempo inteiro, assim. Estava bem tropical aquele verão. Tá? Eu passei meio em Porto Alegre, meio em Santa Catarina no verão. Eu era criança, tá? No carro da minha tia. E em seguida que inaugurou, ela abriu uma rachadura, assim, longitudinal, perto do acostamento, tá? Porque
é isso, muito chuvoso, solo saturado, tá? Então a gente tem que falar muito em saturação, tá? Porque a saturação é definitiva, cara. A saturação é mortal. Solo saturou, tá? Ele, principalmente se a gente usou muita energia, sabe, compactou ele com uma energia muito alta, com muito pouca água, muito seco, tá? Aí ele sente mais quando ele molha, tá? Muito mais. Bom, flexível, então, é um conjunto de camadas que sofre uma deformação elástica, tá? Então, olha aqui, ó, a gente não vai romper a estrada por carga, tá? Ela sofre uma deformação elástica, tá? Então, é o número de vezes que essa deformação elástica vai ocorrer é que vai definir a vida do pavimento, tá? Todo ele, todas as camadas. Por quê? Porque o flexível ele deixa passar aquela deformação, tá? Através das camadas, tá? Isso aqui, tá? Como tudo na vida, isso aqui é uma classificação teórica, tá? Obviamente, assim, ó, a gente pode ter semi-rígidos, ó, tá? Que é mistura. Faz um pavimento com uma base semi-rígida, tá? Solo cimento, bota um asfalto em cima. Outro tem um determinado momento que a gente tinha uma rodovia aqui, Rio Grande Pelotas, que ela era com placas de concreto. E placa de concreto tem esses defeitos assim, ó, tá? Por exemplo, a estrada foi mal construída aqui, tá? Eu também, quando fizeram, a gente estava na infância, tá? Então, nós estávamos na infância na tecnologia. Tá? Eu não sei como é que eles fizeram nas juntas, eu não fiz nada. Eu só andei nela, quando criança também, ela toda quebrada. A gente ia Pelotas, a junta, tum, 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 tinha aquelas juntas se abriram, e depois no fim ela entrou em ruína. Mas antes de entrar em ruína, a gente podia ter asfaltado ela por cima, tá? A gente podia ter colocado uma capa de asfalto nela. E o que a gente ia ter? Nós ia ter um pavimento semi-rígido. Ia ser o revestimento, a camada de cima, nós ia ter um pavimento flexível, tá? O asfalto. Porém, a base que a gente estaria usando de base era um pavimento rígido, né? Então, e eu andei numa solução assim. Aqui no Brasil a gente deixa de se desmanchar, tá? A estradinha que vai de autoestrada que vai de Nova York, a cidade de Nova York, a capital do estado, que é Albany, tá? Ela é de asfalto, tá? Uma estrada bacana, não uma estrada que nem essa nossa antiga. É parecida, eu acho que ela era de 3 faixas, mas é parecida com o Rio Grande de Pelotas, só que é de 3 faixas. Ou era de 2? Não, na saída ela era de 3, na saída de 9, depois ela é de 2, tá? E de 2 faixas por sentido, tá? É que nem a BR-392, assim, tá? Só que eu notava assim, ó, que o asfalto não tem isso, que ela tinha junta, um risquinho, tá? Porque a junta de dilatação da base, isso é uma característica desse semi-rígido. Tem a junta da estrada, ela se projeta no asfalto e acaba abrindo uma junta no asfalto. Tá? Como se ela quisesse respirar, tá? Isso aí depois a gente vai ver quando eu estudar o funcionamento. É mais importante aqui, em vez da gente calcular, a gente pensar no funcionamento, como é que funciona a placa, tá? Porque é isso que as pessoas que fizeram aquele pavimento da FURG não entenderam, tá? Não entenderam direito, tá? Onde que entra o cálculo? Entra o cálculo nas bobagens que me diziam, tá? Digo, por que eu uso o Unistine aqui? Eu fiquei com raiva de Unistine, tá? Porque era uma coisa, eu não tinha raiva, eu fiquei com raiva quando descobri que ele era mais caro que o asfalto, tá? E aqui em Rio Grande, várias ruas com aquilo, assim, que não dava certo. A 24 de Maio, a Silva Paz, tá? Que hoje foram resolvidos com a aplicação do asfalto por cima daquilo, tá? Aí ele fica perfeito, tá? Então, ele tem problemas que depois a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Então, ele é o pavimento asfáltico sobre o Unistine, ele é um pavimento flexível. Por quê? Porque o Unistine é flexível, tá? Ele é todo articulado, vamos dizer assim, tá? Ele é um junto no outro, tá? Ele tem um bom engate, tá?
Ele é muito melhor que o paralelepípedo, tá? Ele dá um escanhoar mais suave, vamos dizer assim, dá um rolamento melhor, tá? Ele tem um efeito de placa, assim, ó, por causa da superfície engatada nele, assim. Quando, por exemplo, se tentar tirar um Stein bem colocado, assim, vai bater numa pecinha daquelas, tirar, enfiar um objeto, assim, tu puxa, vem toda a placa, tá? E hoje, ali, os últimos que fizeram na FURG estão fazendo em telas, tá? São placas com vários, antigamente era um a um, tá? Então melhorou a técnica, mas mesmo assim ele mantém os defeitos, tá? E continuam colocando eles de maneira errada. E, cara, é incrível. Por isso que eu vou mostrar filmezinho pra vocês, tá? Pô, não precisa nem ler nos livros, tá? Só pega uns filmes, baixa uns vídeos, baixa no YouTube, baixa Einstein sendo colocado nos Estados Unidos ou na Alemanha, que é dois lugares que usam, tá? Aí tu vai ver que eles não colocam sobre areia, eles colocam sobre pedrisco, para não bombear, sabe? Para quando chover, que estiver passando carga, aquela água não ficar ali embaixo do bombeando o material. A água vai ficar ali embaixo? Vai, mas ela não vai bombear pedrisco, tá? Pedrisco não bombeia, o que bombeia é material mais fino. É areia, até areia média, bombeia, tá? A parte fina da areia é grossa, vai bombear também. Tudo bombeia, tá? Quando vocês encontram trilhas de roda, tá? Num asfalto muito detonado, tá? Num asfalto novo é outro problema, tá? Pode ter cedido subleito, depende do aspecto, tá? Isso é outra coisa muito interessante no asfalto, que é o gerenciamento, a gente avaliar ele, tá? E isso aí é que a nova metodologia vai permitir melhor, tá? Mas essa aqui permite um entendimento, mas olha aqui como é que funciona o pavimento flexível, tá? Isso aqui o que que é? É a deformação? Não, isso aqui é a pressão, tá? Então é um solo sofrendo pressão numa pequena área. Por quê? Tá? Porque ele deforma, mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Tá? Isso aqui é a carga, ó. Que aqui ele está considerando a carga com distribuição uniforme, tá? A gente sabe que a distribuição dela não é leve, é um pouquinho parabólica. Não importa isso, tá? Porque o pneu, assim, a seção transversal dele, não isso aqui, tá? Aqui ele é redondo também, tá? A seção transversal dele também é meio arredondada, tá? Também ele vai ter uma pressão maior aqui no meio e depois vai diminuindo, quando chega no fim do pneu ele é zero, tá? Mas isso aqui, ó, pode representar na cabeça da gente a deformação, ó, tá? Então aqui, ó, tu tem um pavimento flexível de asfalto, podia ser Einstein, tá? Olha aqui a basezinha de baixo aqui, ó, tá? É que o Einstein, como paralelepípedo, eles precisam ter uma camadinha de assentamento. Isso aqui também é outra coisa que fazem aqui no Rio Grande, cara. Aqui no Brasil, eles botam camadas de areia de 5 centímetros. Porra! Ela vai romper. A areia é frágil, ela não aguenta, que a carga é muito intensa. Então tu tem aqueles elementos, imagina assim, entrando a água que ficando aqui embaixo, passando aquela carga. Tá? Então, outra coisa, outro erro que fazem aqui na FURG é assim, ó, eles usam saibro trazido lá de Capão para botar aqui, tá? Cara, em Rio Grande, lençol freático é a flor da pele. Será que a pessoa não pensa, cara? Tá? O único que eu sei que pensou sobre isso foi o professor Etiqueira, tá? Mas ele é da topografia, tá? Eu deixei ele estressado, cara, ficou até doente, porque eu fui no ouvido dele e vi o cara, tu não deixa o cara fazer cagada, cara. Eu sou da topografia, cara, eu tenho que marcar. Eu digo, eu sei, cara, mas os caras estão botando saibro. Eu não posso fazer. Tem umas coisas que ele conseguiu, tá? Eu digo, cara, tu não vai deixar os caras fazer a ciclovia do lado de Einstein. Tu não vai fazer isso. Não vai deixar, cara. É mais caro, é inadequado. Fala, pô, cara, não, mas tá no projeto. Eu digo, mas não faz. Pô, ele conseguiu. Ali naquele trecho era de concreto. Pô, pelo amor de Deus, tá? O concreto é mais barato e é melhor, tá? Acreditem em mim quem não é ciclista, tá? Eu sou planejador de ciclovias e tá, eu estudo planejamento de ciclovias e metodologia disso aí há anos, tá? Não funciona, o Stein é ruim, tá? Dá doença na gente, vibra demais, é inadequado mesmo, tá?
Aquilo ali só a gente bota aquilo ali no cruzamento com uma rodovia para chamar a atenção do ciclista, que a gente ficar mais ligado, e o carro também. Tá? Aquilo é ruim, para a bicicleta ele é muito ruim. Tá? Pode ver que no lugar que usam algum revestimento é uma cerâmica menor, né? Com uma junta menor, e aquilo é caro, inadequado, e não precisa daquilo. Tá? A gente pode botar, aí sim, bota um saibro, se for bem elevado, tá? Bota um saibro, bota um cheiro pulveriza o asfalto em cima. Então, você vai passar sua bicicleta, você não vai passar cavalo, carroça, coisa assim. Tá? A gente faria um pavimentozinho flexível para a bicicleta. Tá? Então, é isso aqui, ó. Aqui é o rígido, olha o funcionamento dele. Essas coisas aqui são muito importantes, ensinam a gente a pensar, tá? Então, olha aqui, ó, e pensar certo, ó, tá vendo aqui, ó? O rígido, o flexível é que não resiste à tração, tá? Portanto, ele deixa passar a carga, ele faz bacias de afundamento e deixa passar a carga, tá? São bacias de afundamento que eles chamam disso, tá? E, na verdade, se aqui fosse rígido, ó, flexível, ele faria assim, tá? Ele faria uma barriguinha aqui, todas as camadas, tá? Então, o rígido não faz? Claro que faz, a gente sabe que tudo é relativo, tá? Tu bota uma carga numa placa aqui, ela vai sofrer uma deformaçãozinha assim. Mas vê aqui, ó, olha em cima, é mais acentuada, tá? Então isso aqui, ó, vai distribuir a carga numa área grande, tá? Então, isso aqui, para muitas situações, é um pavimento adequado, mais adequado, tá? Lembra que a gente, assim, ó, uma casa, se a gente tem uma bolha muito grande de argila aqui embaixo, argila em equilíbrio, mas adensável, tá? Aí tu vai fazer um sobrado aqui em cima, tá? Putz, vamos dizer que tem 18 metros aqui embaixo, que tem que fazer uma prospecção para ver se ela é parelha, tá? 18 metros aqui e aqui tem 6 metros, tá? Tem que ver se é parelho, que aí é um caso de tu usar uma solução mista, sei lá eu, tá? Mas poder usar estaca. Vamos ter que cravar uma estaca de 20 metros aqui, tá? Para atravessar aquilo ali. Então, se a coisa é meio parelha, o que tu faz? Faz um radiena, faz uma laje aqui em cima, tá? Então, nas circunstâncias que tu fazer um radier é bom, também é melhor tu usar um pavimento rígido, tá? Em circunstâncias em que tu possa ter um recalque diferencial, aí é melhor tu usar o asfalto, tá? Por quê? O asfalto vai suportar? Não, o asfalto ele vai... O que vai acontecer se aqui recalcar ele? Não, o asfalto vai deformar. Ele vai aqui enterrar aqui, tá? Aí o cara vai botar na beira da estrada uma placa. Cuidado, trecho em adensamento, tá? Depois o cara vai pegar, vai enfiar mais asfalto em cima, vai ficar tudo bem. É uma barbada de fazer, tá? Se tu fizer uma cagada na placa aqui, quebra a placa, tá? Quebra a placa, tá? Se tu fizer os ensaios todos direitinho, de adensamento, tá? E tu encomendar o projeto para a Associação de Cimento Portland, ele te dá o projeto pronto, tá? Eles estão cagando para cálculo, eles fazem aqui pelo tipo de rodovia, pelo tipo de uso. Vai a um corredor de ônibus, hoje era 25, estão fazendo de 30 centímetros até, tá? Porque a diferença de custo, o cimento em si, ele é barato comparado com o asfalto, tá? O cimento, que é a liga desse produto aqui, que é pedra, tá? O asfalto é mais caro, só que o asfalto tu usa em camadas variáveis, tá? Isso aqui não, isso aqui tu usa numa camada onde tu tem concreto, e hoje a gente está usando um pouco na subbase também, tá? Os asfaltos tu usa um mais fechado em cima, depois tu usa um mais grosseiro embaixo, uma granulometria mais aberta, tá? Porque tu quer mais resistência vertical, carga vertical só, tá? E já não precisa de uma permeabilidade tão grande, tá? Mas, ó, aqui ele fez uma estrutura bem simples, aqui teria que ter uma subbase, tá? Isso aqui está pressupondo aquela situação onde o subleito tem um CBR maior que 20. Eu não estou confundindo vocês, né? Indo e voltando.
Eu estou tentando fazer isso com a melhor das intenções, de não confundir, tá? Mas eu tinha um professor belga uma vez com meus colegas queriam bater no cara. Pô, eu tive que segurar o cara. Eu disse, pô, não faz isso, cara. O cara é gente fina. Porque o cara não sabia falar português, cara. E os caras não estavam entendendo direito que o cara... Na verdade, nós era fraco para um professor belga, tá? E o português do cara era horrível. E eu acho que ensinaram português errado para ele, de sacanagem, algum aluno, tá? Pô, ele fazia uns desenhos todos tortos. E ele perguntou, vocês estão entendendo? Não. Aí chegou e disse, então eu vou fazer uma desenha para complicar um pouco. Puto, os caras acharam que ele estava sendo cínico, cara. Eu vi na hora que não, ele não sabia o que estava dizendo, só isso. Ensinaram errado para ele se confundiu. E pá, o cara se levantou para bater. Não, agora não vou aguentar. Cínico, não sei o que. Eu digo, calma, cara. Tu não vai servir de testemunha para o professor. Então, às vezes a gente quer, tá? Então, e não é bobagem, é importante aquilo ali, tá? Tu distinguir semi-rígido e rígido, porque o funcionamento dele, tá? A escolha, tá? Até para o palpite, às vezes vocês não vão poder escolher, os projetos vêm prontos, tá? Mas depois você pode dizer, que nem eu faço na FURG, tá? Eu não disse. Ah, eu gosto de dizer isso, eu avisei, eu gosto de dizer. Eu me sinto muito bem, tá? Primeiro, no início da minha carreira, eu tentava mudar as coisas, depois eu fiquei mais debochado. Tá? Eu tive lutas aqui em Rio Grande no passado, assim, eu lutei pelo asfaltamento das ruas, tá? Porque assim, ó, tu é assim? Não, eu não sou assim, embora eu trabalhe só com isso, eu trabalho com análise de capacidade de vias, tá? A parte de quantos carros pode passar e tal. Tá? Mas depois eu fui me preocupando mais com o meio ambiente, sabe, com bicicleta, com calçada. Eu vi que as cidades que são assim são melhores em tudo, tá? Elas têm até menos assalto. Tá? Então, mas eu sou controvertido, tem as duas coisas. Tá? Por exemplo, vamos fazer uma coisa na FURG. Asfalto, cara, asfalto. Tá? Asfalto. Ah, mas não sei o que, porque ia dar velocidade. Bom, tá? Então a gente faz o seguinte, não, não seria asfalto, tá? Tá, mas estou dizendo, entre Unistar e asfalto, botaria asfalto em cima do tratamento deles, tá? E estragar não é... O bom seria, então, fazer uma subbase com material asfáltico, tá? Mas o ideal ali é material pétreo, tá? Eu usaria material pedra graúda, depois pedra mais miúda, ia fechando, tá? E em cima eu podia botar um Stein, só que ia ficar caríssimo, tá? Então, se fosse uma base dessa, eu vou botar um Stein que é mais caro ainda, tá? Então aí, sei lá, tu bota qualquer coisa em cima, bota paralelepípedo, bota asfalto. Se fizer uma base pedra bem alta, que não vai haver bombeamento, tu bota qualquer coisa em cima, tá? Qualquer coisa. Então é triste tu ver assim, toneladas de saibo que destrói o meio ambiente, tá? Toneladas de um Stein, que quando ele fica ali jogado em cima, ele acaba quebrando com os esforços das rodas, tá? E também, não sei porque que arrumo depois botar uma bombada. Então deixa estragado, que aí já controla a velocidade. Né? Então a gente podia fazer, sei lá, de paralelepípedo, que nem não sei se depois não asfaltaram, mas a Universidade Federal de Belo Horizonte lá, tem uma parte lá, São Carlos também era, mas depois andaram asfaltando dentro também. Bom, então, semi-rígidos são, então, aqui, ó, a camada aqui, ó, geralmente o rígido aqui são camadas, o semi-rígido são camadas flexíveis, tá? Então, tu pode ter uma base de pedra, uma base asfáltica, tá? Então, não vai poder, se tiver uma base de concreto, ele já vira um semi-rígido, tá? O solo cimento também tem uma base que a gente tem, quando a gente tem um subleito apropriado, tá? Que a gente deixa o subleito aqui compacta, tá? Geralmente ele compactado ele tem uma boa resistência já, tá? E ele misturado com um teor relativamente baixo, um teor que varia entre 5 e 15, se tiver em 15 tu não usa, tá? Se tiver em 5, geralmente abaixo disso tu tem só um solo melhorado com cimento, tá? Às vezes tu não chega a atingir uma base, tá? Mas ali, vamos dizer, um 8, 7, 8%, tá? Tu chega a uma base rígida.
Tá? Chegando numa base semi-rígida, uma base muito boa. Tá? A rodovia que vai para o Chuí aqui, nossa, ela tem vários tipos de bares, tá? Ali quando ela cruza o banhado ali, eu acho que é macadâmia, tá? Muito acertada a decisão, é pedra, tá? Ah, tem um outro trecho que eu acho que usa um pouquinho de saibro ali bem no início, tá? Saibro mesmo, tá? Compactado e depois camadas de pedra e asfalto. E depois lá perto do Uruguai eles usam solo cimento, porque lá perto ali do Uruguai no Uruguai tem um que eles chamam barrinho do Uruguai, que ele é um subleito, que ele tem características em relação ao limite de liquidez, índice de plasticidade, tá? E, e percentual de vazios, tá? Tu faz uma análise granulométrica também, tá? Que fica entre a 10 e a 40, tá? E, bom, enfim, aí tu faz uma dosagem ali, tu molda uns corpos de prova, mas só por essa avaliação preliminar, tu já dá para ver se ele dá ou não, tá? Se ele serve ou não. Aí tu entra num abaco, tu tira a dosagem mais ou menos de cimento, tá? E, bem, enfim, tu pode melhorar também os índices do solo misturando um pouco de areia, tá? Tu pode melhorar esses índices dele, tá? De liquidez, para misturar pouco menos asfalto, tu pode misturar um cal nele, tá? Aí já estou falando de aditivos, tá? Bom, então, o comportamento dele, ó, isso aqui descreveria, sabe aqui, ó, quando a gente vem entrando na FURG e aí nos dirigimos ao Galpão Crioulo, ao Instituto de Geociências, ao NPD, tá? Que tem aquelas plaquinhas de concreto, tá? Que tem placas de concreto. Então o que acontece? Aqui é o perfil aqui do Listein, ó, tá? Podia ser asfalto no lugar do Listein, tá? O Listein é um revestimento só, tá? Aquela parte lá de cima da camada, tá? É só um revestimento. Ele não é. Então podia ser asfalto, podia ser um Listein. Então lá é um Listein. Então aqui embaixo, quando vem a roda, ó, a gente tem esse perfil aqui, ó, de deformação e tensão, tá? Tá? Então, se isso aqui deixa deformar, essa camada passa para cá, tu tem uma tensão e tu tem uma deformação, que é similar isso aqui, tá? Tu tem esse diagrama de tensão sobre o solo, tá? Porque a camada é deformável, é flexível. E tu tem isso aqui, ó, quando tem pavimento rígido, tá? Em situação de defeito. Normalmente, ó, se tu tiver outra placa rígida aqui, ó, a gente usa aqui, ó, uma barra de transferência. O único ferro que tem no pavimento de concreto é esse. Quando eu falo de pavimento rígido, é placa de concreto, tá? Ó, aqui tá a diferença dos dois, tá vendo? Ó, placas de concreto, ó. E aqui é asfalto. O asfalto é enganoso, tá? Ele parece mais lisinho, ele faz menos barulho, porque ele tem uma superfície mais fechadinha aqui. O concreto, aliás, a gente mexe nele para deixar ele ranhurado, tá? Para ele não ficar perigoso. Tá? Para ele não ter aquaplanagem, tá? Que é a lubrificação de uma superfície lisa pela água que leva à perda de aderência dos pneus dos carros. Então isso aqui, ó, a mesma rodovia com as mesmas características, ó, trechos diferentes, tá? Então várias vezes faz isso, ó. Tu usa concreto um trecho, tá? No outro asfalto. Tá? Às vezes isso aqui depois pode ter feito um erro de concepção, depois tu botar asfalto por cima disso. Tá? Fica excessivamente ruim, ruidosas as juntas. Tá? O problema esse é um pavimento, esse aqui dura em média de 5 a 10 anos. Esse aqui dura de 20 a 40 anos, tá? E pode durar mais, tá? O concreto, se tiver uma base boa, tá? Eu vou passar o próximo chamado para vocês, tá? Mas vamos usar até a capa da gaita nesse. Vou abrir a outra. Não vou participar de nada por enquanto, tá? E ficando cancheiro nisso já. Tá, gente? E
Defeitos são as juntas, então, tá? Hoje a gente está bem aperfeiçoado, assim, como eu disse, quando os projetos são executados, eles já exigem, tá? Não, tem que ter uma subbase de concreto rolado, tá? Concreto rolado é um concreto pobre em cimento, tá? Não vai deixar toda a ação de cimentação, não é um concreto que nem esse aqui, tá? Esse concreto aqui tu jamais vai rolar ele, tá? Esse concreto aqui tu dosa ele e tu larga ele com um aplicador aqui, tá? Uma máquina que aplica ele, tá? Se tu meter um rolo em cima dele, tu vai espatifar ele. Se tu pisar ele, em seguida que tu faz, tu deixa a marca do teu pé, tá? Não é um concreto assim. Não é isso, tá? O concreto rolado é um concreto, é como se fosse um solo artificial. Uma mistura de solo. Tu tem pedra ali, né? No solo tem pedregulho, pedra, e tu tem areia e tu tem cimento. Tá? Tu tem uma granulometria tipo de passar com rolo, tá? Mas não é tanta granulometria, tá? Uma granulometria mais grosseira para ficar menos gasto de energético na aplicação, tá? Pode ser, é um concreto grosseiro, tá? E tu bota pouca água, pouco cimento e tu compacta ele com rolo. Tá? Na verdade, a resistência dele está da compactação. É lógico que o cimento vai reagir, tá? Aí vai dar uma cimentaçãozinha ali, tá? Mas é tipo assim, menos de 5 sacos por metro cúbico. Tá? Então pega 1 metro por 1 metro por 1 metro, aí lá, tu tem aquele caixa d'água assim, aí tu bota uns 3 saquinhos de cimento ali no fundo dessa caixa d'água. Tá? É isso. 2 saquinhos. Tá? Então tu tem que não é um concreto que a gente usa 8 por metro, tá? Então aí ele é bem seco, tipo, mais ou menos, se aquilo fosse um solo, na umidade ótima, tá? Você vai compactar ele na umidade ótima, tá? Então tu pode compactar com alta energia, tá? Porque ele é um material que depois ele vai ter uma aglutinação cimentícia. E aqui o asfalto, tá? Que ele tem que ser recuperado de 2 em 2 anos, senão ele abre microfissuras que não são visíveis, tá? Pelo menos não a olho nu e a mais de 1 metro, 1 metro e meio, tá? O homem de pé não vê, tá? Mas penetra a água e vai liquidando com a água, vai detonando as camadas de baixo. Então o asfalto tem que ter sempre recuperado para ele garantir a impermeabilidade, um rebaixamento do lençol. É importante que haja um rebaixamento do lençol aqui, tá? É importante isso, tá? Que tu afaste o lençol freático, tá? Daqui para que tu tenha um solo não saturado aqui, ou, tá? Na maior parte do tempo que ele não esteja saturado, tá? Porque quando ele estiver saturado, tá? Ou é ou foi ou será, de baixa capacidade de suporte, tá? A não ser que tu tenha pedra, tá? Pelo menos na camada ativa, que a gente vai ver aqui que é uma... Então isso aqui é a classificação geral das bases e subbases, tá? Então assim, o que eu estou classificando? Eu estou classificando a estrutura do pavimento, tá? Eu falei para você que o revestimento é uma coisa de escolha. Lembra que eu posso botar o Nistein? Posso botar o Nistein, tá? É lógico que a escolha do Nistein vai ter repercussão sobre a minha base, tá? Por exemplo, se eu usar concreto asfáltico, eu vou poder usar uma base um pouquinho mais delgada, tá? Do que com o Nistein. O Nistein é a minha boa base, mas é só isso, tá? Eu faço uma base com uma espessura maior para que ele distribua de maneira adequada para a subbase a carga que vem lá de cima, tá? E eu ia procurar botar ele tá? Não fazer. Eu estou há anos falando, os caras não se ligaram ainda estão fazendo Listein sobre areia grossa. Sobre areia, nem areia grossa aquilo, tá? Então esse é um problema, vai romper ali, vai ceder, vai ficar tudo desparelho, tá? Tá? Não sei se a última obra da Flux eles fizeram isso, tá? Porque eu estou ficando mais bocudo. Antes eu só falava com o professor José Milton sobre isso, que era o professor de concreto, mas ele na verdade, ele ficava como um professor de tênis levantando bola, tá?
Ele fingia que estava me xingando, a gente ia perto da secretaria e eu ficava conversando com ele. Eu digo, pois é. É uma barbaridade que esse pavimento se estraga. Eu digo, tenho dito. Escuta, por que bota esse troço aí? Eu digo, porque é permeável, olha ali, ó. Olha ali no estacionamento. Aí a gente escolhia quando estava chovendo, tudo alagado. Tá? Eu digo, pois é, no tempo que eu estudava engenharia, uma coisa permeável é aquela que tinha um coeficiente de permeabilidade alto. Ué, não continua assim, dizia o professor Jamilton. Eu digo, eu acho que sim. Bom, tá? Então, é que a gente não pode engolir lenda, por isso que eu bato nessas coisas em aula, tá? Então, guardem isso aqui que eu falei para vocês. Quando disserem que uma coisa é permeável, pergunta, é mesmo? A gente pode fazer, medir o coeficiente, tá? De permeabilidade. Pega um tubo grande, bota um bom vedante na ponta, ali, um neoprene na ponta, ali, uma manta de neoprene, tá? Um tubo de PVC daqueles, tem que ter um bom diâmetro, tá? Um tubo de 80 já daria, tá? Que pegue um grupo legal de Unstein, uma área boa de Unstein, emborracha na ponta e mete água em cima, bota uma mangueirinha de medida, tá? Larga bastante água, tu vai largar, tu vai encher o tubo, ver se não tem vazamento, se tiver tu conserta o vazamento, tá? Vai saturar aquilo ali, a água vai baixar, vai saturar, tem que botar uma mangueira de medida por fora, tá? Aí quando entra em equilíbrio, aí tu começa a medir a velocidade que está acontecendo a água. Média velocidade, pronto, fica ali, pum, o coeficiente é tanto, tá? Então, é isso. Tá? Isso aí seria um permeâmetro de superfície, de Vieira e Cagliari. Tá? Então, tu pode ter bases e subbases flexíveis e semi-rígidas, tá? Essas aqui, ó, são bases flexíveis, as granulares. Tá? Essas aqui serão ou não, tá? Estabilização granulométrica. Então tu pode ter solo brita. Por que tu estabilizou? Tu tinha um solo, o solo era ruim, mas tu misturou com brita. Aí, se tu fizer uma distribuição granulométrica, tu alterou, tu botou uns graúdos ali, tá? Certo? Então aquele solo que antes ele estava ali suportando tudo, ele agora ele está só preenchendo os vazios da brita, talvez, tá? Então, é uma solução granulométrica. Mistura a nossa areia. Pega uma colher da areia da duna e uma colher de areia grossa de obra ali. Mistura, tu vai ter um material melhor, tá? A areia vai ter um CBR melhor, faz um CBR, não vai dar um CBR mais alto, tá? Vai dar uns 20 por aí. Tá? Dá até para usar como subbase, teoricamente, tá? Um outro erro que faz na FURG é isso, se basear no CBR, basear na resistência. Não pode se basear na resistência, tem que se basear no comportamento dos materiais. Aí tá? Aí é outra coisa, outra disciplina, tá? Então, tu não vai enterrar uma base de saibro que contém argila num lugar onde o lençol freático é elevado. Tá? A gente não tem rio só em cima, a gente tem rio embaixo também. Então aquilo ali acaba retirando o material mais fino e aquilo cede, rompe, forma aquelas trilhas horrorosas. Quem entra ali pela Sokovs já está quase. Quem gosta de ter carro baixinho já está ruim de entrar por ali. Tá? Então, eu nem acabei não. Já estão aqui. Já tinha mandado. Tá. Na última hora. Então, a gente pode ter base e subbase. Tá? Por que botaram base e subbases aqui junto, tá? Porque assim, às vezes aqui, ó, por exemplo, solo cimento, tá? Vamos pegar assim, ó, o solo brita que a gente já viu, tá? Mistura de solo com brita. Lembra que eu estava dizendo assim, ó, o solo só preenchendo os vazios da brita, tá? Aí eu cheguei a um solo brita, tá? Eu vou ter uma base,
Tá? Eu vou ter com certeza um CBR maior que 80, tá? Igual ou maior que 80, tá? Se eu misturar menos brita, aí eu posso ter uma subbase só, tá? Uma subbase. Aqui, se eu usar uma brita graduada, tá? Uma graduada numa universidade pública federal, tá? Não graduada numa porcaria qualquer aí, tá? Graduada num curso de engenharia também, civil, tá? Não essas engenharias fajutas que tem por aí também, tá? E aqui tu tem uma base, tá? Aqui se tiver uma bica corrida ou brita corrida, tá? Isso aqui eu acho que algum livreiro escreveu errado uns anos atrás, escreveu bica corrida. Aí eu acho que ficou, só pode ser, tá? Mas aqui tá brita corrida, mas as pessoas chamam de bica corrida, tá? Bica corrida é uma torneira em alta velocidade fugindo de alguém, tá? Mas é como é chamada, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Bica corrida, tá? Brita corrida, é a brita graduada que se graduou numa universidade de fundo de quintal, tá? É bem assim, isso aqui é uma brita graduada, é uma brita bem definida, tá? Depois eu vou mostrar para vocês num filmezinho aqui como é que é graduado, você vai passando em várias peneiras. A usina, uma usina quando ela prepara um material, tá? Quando o material para um solo cimento, para um solo brita, para um asfalto é feito em usina, a usina ela tem o jogo de peneiras, ela vai derrubando a pedra. Então, ou a pedra passa por aquilo ali, tá? Ou ela cai por um lado e cai em outra peneira. Tá? Então, aí tu tem uma classificação. Tá? Por que isso é importante? Porque aí tu pode pesar cada tipo, cada material daqueles. Tá? E de uma maneira que não importa como ele chega. Tá? Não importa se tu contaminou, se tu pegou uma, se tinha... Que nem eu passei, hoje eu mostrei para vocês um material para macadame hidráulico, tá? Eu vou mostrar no WhatsApp porque, sei lá, tem gente que pode não estar no WhatsApp, tá? Então isso aqui, ó, é uma base tipo para macadame, tá? Isso aqui dá para deixar maior? Dá, né? Não. Tá? Vamos ver se dá para trocar assim. Dá, tá? Então isso aqui, ó, ali, eu vou explicar para vocês ali, ó, tem tipo de técnica que o cara faz em camadas. Quando o cara faz em camadas, tá? Quando tu não tem, por exemplo, usinas, tá? Uns anos atrás a gente só fazia em camadas, tá? E graças a Deus que o cara inventou uma maneira de fazer em camadas. O Mac Adams inventou isso, tá? Ah, tá aqui, ó, maneira de fazer em camadas. Olha esse pedrão. Essa aqui é brita 4, tá? Aí, ó, isso aqui já pode ser uma brita para complementar aquela ali, ó, tá? Tá vendo? É bem menor, aqui tem uma pedra daquela que tá aqui, ó, tá? Então, ó, parece filhotinho dela, então ela cabe, de certa forma, nos vazios dessa, tá? Então tu pega aquela outra, tu compacta e bota essa no vazio. E depois tu pode botar essa aqui, ó, para preencher os vazios que ficaram no fim, tá? Ou o macadame é assim, ó, tu pega aquela primeira pedra lá, ó, essa primeira aqui, ó, e usa esse material de enchimento aqui, ó. Esse misturado com esse, tá? Cada camada tu compacta primeiro, tá? Ó. Então primeiro tu compacta essa pedra, aqui já tem um pouquinho da pedra média aquela, ó, tá? É claro que essa compactação aqui é tupiniquim, tá? Mas se tu fizer uma coisa assim, ó, e depois tu botar um cimento em cima, não vai ficar todo rachado, entende? Tá? Só que tu vai ter que compactar. Então assim, tu vai fazer um cimento mais pobre, tá? Aí depois, se tu quiser, tu pode botar um cimento duro em cima, tá? Mas fazer uma técnica construtiva e primitiva. E é o ideal isso? Não, o ideal é tu ter uma betoneira e misturar toda uma baita de uma betoneira e já botar o material misturado. Aí tu vai abrir mão dessa pedra grande aqui que ela é ruim de trabalhar.
tá? Aí tu vai botar só a média e a miúda, tá? Agora, fazer isso aí manualmente vai segregar, vai ficar uma porcaria, tá? É melhor. Quando eu fui comprar o material, eu disse pro cara, eu tô comprando os três, tá? Mas eu quero receber os três separados, tá? Isso aí é que nem restaurante, né? Compra um monte de pratos, ali vem cada um na bandejinha. Imagina você chegar em casa, tudo a sopa misturada com. Tá? Não dá. Não dá certo, tá? Então aqui, ó, tá um socador. Não é legal, tá? Aplicar energia, seria legal um vibrante, que, principalmente na última camada. Na última camada, eu vou botar um vibrante em cima, tá? Tá? Só que eu vou deixar em aberto, tá? Eu quero que a água passe por aqui, eu não quero impermeabilizar nada aqui, tá? Aqui eu tenho cachorro, o cachorro não deixa nada em paz, entende? Então isso aqui eu soco bem agora, depois boto média, o cachorro não vai desistir de fazer buraco, né? Acho, tá? Então é isso. Então, isso, macadame hidráulico, que o cara faz aquela primeira camada ali, eu nem ia fazer mesmo macadame hidráulico fajuto, tá? Depois toca água em cima e bota o material mais fino, compacta, tá? Aí tu vai socando, que aquilo ali é um terreno rio-grandiano, ruim, muito ruim, tá? Mas eu aproveitei ali, eu fiz os meus cálculos de custo, fazer calçada, não queria fazer calçada, tá? Eu aproveitei para fazer aquilo para mais ou menos mostrar uma coisa na real. Eu vivo dizendo, a gente pode fazer em casa. Então tá, a gente pode fazer em casa sim, tá? Não é essa técnica, tá, gente? Vocês entenderam o que eu, tá? Eu tô mostrando como é o princípio de funcionamento, tá? Então, tu pode ter bases granulares, tá? Aqui, ó, tem bases totalmente artificiais, tá? E aqui uma base semi-natural, tá? Pode ter uma quase natural, que isso aqui pode ter o solo misturado com cascalho, tá? Uma cascalheira, com seixos, tá? E tu pode ter essas bases e por que que isso é importante? Porque muitas vezes a tua base vai ser o solo, cara, ó, tá? A maioria das vezes, imagina tu vai importar, então tu faz ponte. Bom, eu quero fazer uma estrada de Rio Grande a Pelotas, então faremos uma ponte de Rio Grande a Pelotas, tá? Cravo estaca e bota por cima. É possível? É. É que nem a matemática, é possível e indeterminado. É possível do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista técnico, tudo é pra fazer, dá para fazer, tá? Pô, não dá para fazer uma ponte até a Lua, por causa que a Terra se mexe, tá? Ia ser uma ponte meio inútil. Mas tudo é possível, dá para fazer uma ponte até a Europa. Possível é, tá? Vai ser o que é impossível é ter energia em forma de dinheiro para fazer aquilo ali, tá? Teria que ser um esforço da humanidade toda para fazer uma bobagem. Então, mas tudo é possível, tá? Do ponto de vista técnico, pô, a gente já fez horrores. O que, que a gente não faz? Faz túnel em lugar com terremoto, que nem Los Angeles, tá? E o Japão, tá? Pô, o terremoto do Japão foi de 9, quase 9 pontos. Tá? No Chile. Então, a gente pode estabilizar como? De duas maneiras, tá? A gente pode ter aqui, ó, base e subbase, tá? Base, parâmetro 80 de CBR, tá? Subbase 20. Então tu pode ter aqui, ó, com cimento. Tu pode ter um solo melhorado com cimento. Lembra que eu disse que a gente faz uma prévia no solo, pelos parâmetros dele, tá? A gente sabe a dosagem, se ele vai viável, tá? Tu pode ver assim, ó, esse solo não é viável para base, tá? Vou ter que botar quase 20% de cimento, tá? Mas, botando 8, ele fica um solo muito melhor, tá? Lá na Baía acho que na Baía de São Francisco, eles usaram essa solução, tá? Eles botaram, precisavam melhorar o solo, porque o lugar, pô, deixar a argila daquele jeito, tem um terremoto, se liquefaz, com carga em cima, tá? Não sei o que pode acontecer no solo sujeito a densamento, tá? Então eles injetaram cimento, tá? Nata de cimento, tá? Sabe que essa argila preta, tá?
uma melhora, tá? Por exemplo, tu pega uma saia de aterro, tá? Uma saia de aterro, um material qualquer aí, tá? Um saibro lá de Pelotas, aquele que usam ali na FURG, que usam para botar nas ruas do cassino, algumas, tá? Se tu pegar e cravar um monte de pedacinhos de ferro nele, tá? Cara, no início ele vai suportar, tá? Em poucos meses aquele ferro vai apodrecer e vai compactar aquele solo ali, tá? Tá? Crava que nem um agulheiro, tá? Ele vai aumentar de cada barrinha que aumenta, que apodrece, ela vai aumentando 8 vezes em volume, vai compactando, tu tem uma estabilização. Chama-se solo pregado, isso aí que eu falei. Tá? E, bom, tu vai aumentando, vai melhorando com o tempo a capacidade. Aqui se tu bota pouco cimento, tá? É uma coisa, às vezes o cara retira o solo, às vezes tu melhora com cimento. Mas nem sempre tu pode chegar ao conceito solo-cimento, tá? Solo-cimento é uma técnica que a gente tem para certo tipo de solo, tá? Que foi inventada nos Estados Unidos, que a ideia era economizar em transportes, tá? Não trazer material de pedra para fazer brita, que a brita é muito bom, tá? Mas se tu tiver um solo que tu possa melhorar cimento, que é uma coisa de distribuição universal, praticamente, tá? É de distribuição universal. Então, se tu puder misturar um certo teor de viável, tá? Tu vai a 8% de cimento, por exemplo, é muito, tá? Mas tu tem 92% de solo, tá? E tu pode, às vezes, pegar 90% de solo, botar 2% de cal, que é mais barato, tá? E aí precisar botar 5% de cimento. Tá? Já na dosagem inicial, quando tu analisar os parâmetros, tu vai mudar a liquidez, tu vai mudar o limite de liquidez, tu vai mudar o índice de plasticidade, tu vai mudar a distribuição granulométrica. Tá? Então, a gente tem que ficar atento nesses índices, porque esses índices foram padronizados para suportar cargas reais, tá? Que a carga aqui a gente vai estudar de uma maneira muito legal, tá? Muito legal, tá? Eu preparei um estudo de cargas, aí eu peguei algumas literaturas, tá? E juntei elas e botei numa metodologia só, porque às vezes o Denis ele bota uma coisa num lugar mais moderno, tá? Mas o outro antigo fica com aquela coisa ali, porque eles já estão pensando numa nova metodologia, mas por outro lado, quem está apresentando a nova metodologia recomenda ela só em rodovias, onde a gente tem um contagem de N. Claro que eu vou ensinar vocês a fazer uma contagem de N perfeito. N é um número que a gente usa para fazer o cálculo, tá? Que é a função de cargas móveis. Então, tu pode ter melhorado com cal, tá? Tem certos solos, tá? A própria areia aqui de Rio Grande, tá? Ela reage muito bem com cinza, tá? Porque ela tem silicatos na composição dela, tá? Ela reage, tá? Às vezes melhor, às vezes pior, tá? Então o professor Cláudio Dias, ele fez dosagens assim, ó, de solo cal, de areia, cinza cal, ele fez algumas com, deve estar tudo ali nos laboratórios da FURG, tá? Mas teve uma que ele ficou ali, que ele botou, eu não sei os teores, tá? Mas eu sei onde ele usou, que a gente usou lá ele usou, a prefeitura usou. Fez a base ali na frente da escola Salesianos, tá? Ficou muito boa, cara. Ficou muito boa mesmo. Tá? Um dia eu estava passando por ali e uns caras estavam fazendo reparos ali, estavam tirando uma lombada, eu dei 5 pila pro cara, 5 reais. Pro cara, pediu para ele dar 5 reais para um cara daqueles remove montanhas. Hoje tem a inflação seria uns 15 reais, tá? E ele tirou uma parte do Unistime para me ver como é que estava a base embaixo. Pô, ele batia, fazia som de concreto, assim, batia com a ponta da picareta. Então, muito boa, tá? Aqueles tijolinhos que tem, sabe, aquela casa ecológica, pelo menos vocês vão encontrar fotos dela. Aquele tijolo é feito com solo cinza cal, com uma pitadinha de cimento, tá?
Então, é muito bom esse material, porque do ponto de vista ambiental, tu tá trazendo a cinza de candiota, que ela é cheia de metais pesados. Ah, professor, tá trazendo a cinza de candiota para aqui para poluir Rio Grande. Não, ela ia poluir tudo que é lugar, que antigamente eles atiravam aquilo nos aquíferos, tá? Então, cheio de metal pesado. O metal pesado, quando ele é misturado com material alcalino, como a cal, ele fica no presídio de segurança máximo, tá? Ele não sai dali, tá? Ao contrário, quando ele está no ácido, aí sai de perto, tá? Aí ele age, tanto que aqui em Rio Grande teve um acidente há muitos anos atrás, que eu não entendia na época, assim, porque a pessoa, porra, e metal pesado, que os caras do oceano só falavam metal pesado, e dava no Jornal Nacional, metal pesado, blá, blá, blá. Eu digo, mas o que virou, cara? Virou uma arma nuclear? Não, virou ácido sulfúrico. Eu digo, mas que merda de metal pesado é isso? Aí que eu entendi, não, metal pesado já estava ali, na água, que veio dos esgotos e tal. O problema era o ácido sulfúrico, tá? Mas, no fundo, aquilo foi uma coisa boa, teve um dano ambiental bem pequeno, deixou o Rio Grande famoso, tá? O pessoal daqui de Rio Grande ficou especialista, depois eles iam em outros lugares fazer análise de problemas ambientais, tá? Então, isso aqui é um tipo de base, eu tenho granular, tá? É energético, tá? Tá? Tu mistura granulometrias diferentes e soca a pau para aumentar a densidade, que nem vocês aprenderam, tá? Esses aqui, ó, alguns pá, agora eu percebi uma coisa, tá? Tu mistura o aditivo num, tá? Solo cimento, tá? E às vezes tu compacta, às vezes tu nem compacta, quando tem solo cal ou solo cimento, tá? Tá? Solo betume tu compacta, todos os betumes a gente compacta sempre, tá? O solo cal também, eu acho que e o solo cimento também, tá? Mas o solo melhorado com o cimento, a compactação é primordial, tá? Esse aqui é para te atingir a densidade de laboratório. Bom, aqui também é para atingir a densidade de laboratório, tá? Não, o que eu ia dizer não justifica, mas tá? Eu estava comparando era o concreto com solo cimento, com essas coisas, tá? O concreto a gente não compacta, tá? O concreto rolado, é por isso que o nome rolado, concreto com rolo, tá? Então o concreto rolado, ele poderia estar aqui, ó. Não, aqui ele não, ele semi-rígido ele estaria, tá? Aqui sim ele aparece, tá? Então, só que aqui não é a base, tá? Por que tem semi-rígido? Por que não tem base rígida? Porque base rígida não existe, tá? Base rígida é quando tu faz uma mistura, um pavimento semi-rígido, tá? O máximo que tu tem aqui é uma base semi-rígida que é o solo-cimento. Tá? Que é aquele tipo de mistura de solo-cimento, o percentual de cimento é bem pequeno, tá? Porque aqui é um solo, tá? Botar 8% de cimento, é em peso também, tá? Acho que tem uma coisa, não me lembro se é em peso ou volume, tá? Porque isso aqui tem a metodologia, a gente vai seguir uma norma para fazer, tá? Então é muito bacana, porque tu faz análise, aí tu faz o cálculo teórico do teor de cimento, aí tu molda um corpo de prova, faz ruptura, tem ruptura diametral, pode ser axial também, tá? Tu molda um corpo de prova, daquele formato que vocês estão acostumados ali, tá? Aquele corpo de prova tradicional, não é aquele pequenininho, tá? Mini CBR. E é o mesmo CBR, e aí tu tem a ruptura que pode ser diametral naquilo, porque tu molda o corpo de prova aqui, com solo cimento, ele fica bem rígido aqui. E aí tu molda com um pouquinho menos do teor que tu calculasse, um pouquinho a menos ainda, tá? Menos meio, e para cima, mais meio, tá? O que te der a ruptura com melhor teor, tu escolhe. Pode até ser essa central, tá? Pode ser solo que tem uma reação com cal que te dá uma subbase. Normalmente cal tu vai ter uma subbase, tá?
Até o nosso. Os caras ficavam com medo de usar, assim, que eles achavam que o CB, que o. Mas eu não tenho o resultado dos ensaios do tijolinho, tá? É que a gente considera que sim, que a mistura na pista é sempre mesmo que só compact na pista. Tá? Alguns estudos que a gente fez era misturado na pista, assim. Aí é. Tá? Daí a gente vai ver bem como é que mistura na pista. Não é uma barbaridade, tá? Mas. Então tu pode ter bases assim, e aqui são os revestimentos. Revestimento já é aquela de cima, tá? Revestimento já é outro papo, tá? Aqui a gente já vai tratar com ensaio um ensaio parecido com o de solo cimento, tá? O único solo que tem assim, um tratamento mais sofisticado é o solo cimento, o único tipo de base com solo, tá? Aqui nos revestimentos, tá? Tu tem uns revestimentos que são tupiniquim, que são os tratamentos, tá? Tratamento é feito como? Que nem aquela base que eu estou fazendo aqui em casa, tá? Tratamento é por camadas, tá? Não que é igual aqui, que aqui não tem tratamento nenhum, tá? Mas é feito por camadas. Bota uma camadinha de pedra, uma camada de asfalto, uma camada de pedra, uma camada de asfalto. Vai compactando, tá? As camadas, tá? E tu pode ter também macadame. Qual é a diferença do tratamento superficial para o macadame? Macadame é assim, é um material grosseiro, que nem aquela Brita 4 que eu mostrei para vocês, tá? E um material de enchimento, tá? Com um concreto, com um betume bem fluido, tá? Que faça o papel da água, tá? Vai fazer um tipo de uma argamassa de fluídica de asfalto para penetrar aquela areia com asfalto, tá? Então, penetração é coisa pior, tá? Sempre, tá? É ruinzinho, tá? Sabe que a coisa cai por gravidade, vai cair aquele asfalto, vai fluindo ali, né? Ele não chega bem, às vezes, na pontinha da pedra lá embaixo, fica vazio, tá? E tu tem então por penetração e tu tem por mistura. Mistura, tu pode misturar na pista, que é uma porcaria igual, tá? Nem tem aqui. Ou misturar com uma betoneirinha simples, tá? Enjambrada. Ou tu pode com um caminhão betoneiro enjambrado. Ou numa usina, tá? É uma usina, é um sistema que tem classificação e tal, que depois eu vou mostrar para vocês, então faz tudo certinho, ele bota cada quantidade de agregado perfeitamente, o agregado que vem de um projeto, tá? Que nessa metodologia aqui, por enquanto a gente usa o Marshall para fazer o projeto, tá? Mas tem vários métodos para chegar a um projeto. O Marshall também é com ensaio, com dosagem, com corpo de prova, né? É mesmo parecido com esse tu molda 3 corpos de prova também. E tu leva aqueles ensaios, a gente chama de ensaio de estabilidade, tá? A ruptura, que a gente chama de outro nome, tá? Eu vou mostrar para vocês o laboratório aqui em Rio Grande. O cara, assim, eu quer ter mais um conhecimento melhor, aí ele tinha conseguido um estágio lá na usina de asfalto de Rio Grande, é uma usina pequenininha, ela é antiguinha, mas é bem legal para o cara aprender, tá? Ela tem um computador de bordo, com as balanças são eletrônicas, tá? Lá tu tem quando tu tem o laboratório, tu faz o projeto, que nem o laboratório da FURI. Só que lá é um laboratóriozinho pequenininho, específico para fazer isso, tá? Então, na usina, tu pode ter um pré-misturado de graduação aberta. O que é graduação aberta? Quando tem uma pobreza de finos, tá? Então, quando é que tu usa graduação aberta? Lembra que eu falei que existe asfalto drenante, que existe, tá? Não vou misturar, não vou trazer o Unistein, porque o Unistein é concreto, mas existe o Unistein drenante, tá? Sempre que tu tem qualquer produto aqui, ó, tu quer deixar ele permeável, tu usa uma graduação mais aberta, tá? Então, se tu botar assim, ó, se fizer um concreto com uma pedra graúda, tá? E depois tu usar mais o que? Uma areia mais grossa e não botar nada de fino, só o cimento ali, tá? E botar o cimento numa dosagem natural, né?
que tu vai ter ali? Tu vai acabar compensando com água quando tu fizer a dosagem, a água vai se autocompensar, tu vai ter um concreto poroso, tá? Tu vai ter um concreto permeável, tá? Isso é uma técnica que a gente usa, pode ter o asfalto assim. O asfalto, tirem de cabeça que o asfalto é impermeável. Ele é impermeável porque a gente bota uma capinha de piche por cima, tá? De um asfalto bem denso, ó. Tá vendo aqui, ó? Pré-misturado de graduação densa. É isso. Tu vai ter quase todos os vazios preenchidos, tá? E tu vai ter provavelmente uma superfície bem lisa, bem confortável. Areia betume. Tá? Areia betume geralmente tu usa. Tá? Às vezes tu faz um pré-misturado mesmo de graduação densa e ainda tu fecha com areia betume em cima. Ou com a concreto betuminoso é um produto diferente, tá? Ele é um pré-misturado? É, só que ele é um pré-misturado com rigor de dosagem, rigor de peso. Pré-misturado é um pré-misturado. O concreto betuminoso é um conceito. Tu sabe que cada pedra que entrou ali na mistura foi lavada antes. Foi tirado a sujeira, foi lavada e foi seca. Tá? A usina ela passa pelo fogo, foi seca. Foi feita correção do betume. Tu usa um filler. Pode usar filler aqui? Pode. Filler é um agregado muito fino, que às vezes a função dele não é tanto ter contato de grão a grão, é alterar a viscosidade é deixar o asfalto mais duro, mais estável, tá? É lógico que ele é denso, porque aquele é um pozinho de uma pedra, pó mesmo, ele é pó mesmo, tá? Tu pode usar como filler o cimento. Pode usar como filler o cimento, para ter ideia do efeito que ele vai ter. Ah, mas cimento não. Sim, isso aqui é concreto asfáltico. Você está usando asfalto que veio da usina, não é asfalto diluído, não é asfalto em água. Tá? Se não tiver água, não reage com cimento. Tá? Cimento ali é um agregado, ele entra como um agregado, como filler. Estou dando um exemplo, eles usam outros tipos de filler, não cimento. Tá? Mas às vezes é subproduto de cimento, que é mais barato um pouco. Tá? Tu não tem necessidade que ele vai reagir. Tu precisa ver o comportamento dele, pétreo, tá? E, enfim, tá? O cimento ele tem na sua composição cal, ele vai deixar a mistura mais legal. Então, tá? É um produto. Aqui assim, ó, tá largado assim um monte de produto que tem, tá? Então, basicamente, se tu for olhar tudo isso aqui, tu vai ver asfalto, tá? Vocês não vão distinguir. Tá? Se pegar aqui, você botar o sofá da casa de vocês, tá? Preparar um chá e botar um sofá bem grande, botar esses 5 sentados ali, vocês vão notar a diferença no... Olha a pronúncia, hein, para não dizer palavrão. Shit, asphalt, tá? Não shit, shit, tá? Shit é nome feio, seria um asfalto de merda, tá? Para acordar, né? Vamos dizer uma piada infame, tá? Mas shit é de lençol, tá? Lençol por quê? Porque isso aqui é uma cobertura que tu faz no asfalto, tá? É um material muito fino, tipo uma areia, mas a areia é fina, tipo areia de praia, tá? Nossa, aqui. Tá? Lá em Tavares, que é a terra do professor Milton Paiva de Lima, meu chefe, tá? Eles, uma época lá, eles aproveitaram que estavam fazendo a estrada, eles andaram fazendo na minha opinião, shit asphalt, tá? E assim, já tinha pavimento, tá? Já tinha paralelepípedo, tá? Tinha um calçamento lá, irregular, e ficou muito bom, assim, tá? Ele não é para isso, tá? Então, assim, chegou o verão lá, as moças que iam atravessar a rua com o sapato alto, bem no rigor do verão, meio que o salto meio que afundava no shit asphalt, tá? Ficou meio molezinho, tá? Bom, então, revestimento, ó, que outro tipo de revestimento pode ter, conforme eu falei para vocês, a alvenaria poliédrica, que entra o Unistar e tal,
Tá? E os paralelepípedos, que pode ser de pedra, de betume, tá? Que o betume, o asfalto, tá? Ele, se for oxidado naturalmente ou artificialmente, naturalmente naqueles lagos que tinha na Galileia, lá da Bíblia, ou na Venezuela tem também, tá? São lugares onde o Texas parece que também tem nos Estados Unidos, lugar onde o petróleo, tem tanto petróleo e o petróleo é próximo à superfície, então ele vai, que nem na refinaria, tá? Ele vai perdendo os voláteis, vai saindo tudo e fica só o asfalto embaixo. O asfalto é feito assim. Eu vou mostrar um videozinho na próxima aula. Na próxima aula não, na aula de asfalto, sobre asfalto, tá? Tem vários tipos de asfalto. À medida que for necessário, quando eu começar a falar de asfalto, eu vou mostrar para vocês, senão fica ruim. Asfalto também é um troço que os caras usam para se exibir pra gente, tá? Porque a gente usa 3 tipos de asfalto. O asfalto em bruto, tá? Que normalmente a gente chama CA, tá? Cimento asfáltico. Tá? E aí ele é cimento asfáltico 20, 30, 20, 40, e esse número é a resistência à penetração dele. Tá feito com uma agulha especial, tá? Então, é só para dar nomenclatura e dar consistência dele, tá? E tu tem, claro, assim, ó, tem consistências que são incompatíveis com usos, tá? Mas basicamente tu aquece ele para usar. E tu tem o asfalto, que tu aquece ele, mistura com aditivo para deixar ele fluido, com solvente, tá? Mistura ele ou com gasolina, ou com querosene, ou com óleo diesel, tá? E aí tu vai ter o quê? Cura. O que é cura? Cura é quando ele perde o volátil e volta a ficar na consistência que tu quer, tá? Para aplicar, para estar usando ele mesmo, tá? Então, geralmente a gente aplica ele mais mole para ele penetrar e depois a gente quer que ele endureça para compactar. Tá? E tu tem também uma coisa que a gente chama emulsão, tá? Que é, em vez de tu usar um solvente, tu usa água, tá? E aí a gente é obrigado a usar um emulsificante. Isso aí não tem nada de esotérico, tá? Eu sei que nem sempre as mães de vocês, coisas, sabem fazer maionese, tá? Verdadeira. A maionese verdadeira, ela usa só ovo e óleo. O ovo cru, tá? Um ovo inteiro, tá? Por quê? Porque a clara do ovo, ela é o emulsificante, tá? Ela garante que a mistura do ovo com o óleo, que contém água, aquilo ali, vai ficar uma pasta, tá? Você sabe que maionese desanda, se bota no gelo, ela desanda, ela rompe, tá? Então a emulsão a gente chama de ruptura. Então a gente faz uma pasta de asfalto, compra o hidroasfalto, quando tu bota ele em contato com a tua pedra ali, ele rompe, tá? Vocês vão ver ele rompendo, faz bum, rompeu, tá? Mas ele rompe, é que ele começa a ficar diferente, tá? Ele começa a perder a água, e ele começa a ficar mais duro, mais consistentezinho, ele começa a secar, vamos dizer assim. Tá? Tem emulsão, que tu bota em contato com a pedra, imediatamente ela começa a ficar dura. Ruptura rápida. Tá? Então o cara na obra ele vai dizer, isso aqui a gente usa uma RR1C, RR2C, RR3C. Ele vai ficar, puta merda, o que esse cara tá dizendo? E fica com vergonha de perguntar. Tá? Ele sabe porque eles usam sempre as mesmas. Tá? É ruptura rápida. Tá? Ruptura rápida tu usa em assim, uma cobertura de uma estrada, tem que secar rápido, tá? Tem que secar rápido. Tá? Por quê? Porque é fácil de aplicar, é só uma pinturinha. Tá? E não te convém ficar esperando aquilo secar, porque tu quer passar com o carro por cima em seguida, com o caminhão. Outro usa um troço com solvente de gasolina, outro usa ruptura rápida. Tá? Eles usam uma clara de ovo mais poderosa. Tá? Então é isso. Uma vez eu fui fazer uma maionese pô, eu não sou cozinheiro. E eu fui me exibir, bancar o machista ainda, paguei um vale, porque eu me esqueci que era o ovo inteiro. Eu achei que era só a gema com a... Tá?
E eu dizia para as gurias lá, minhas amigas, eles, saem daí que isso aí vai desandar, deixa que eu faço porque eu não menstruo, puta que pariu. Aí botei um ovo, botei outro, e nada do troço dá certo. Tá, o pessoal começou a pegar do meu pé. Cara, eu botei 1 litro de gema ali, estraguei, porra, e teimando, e aí eu já tinha bebido e não queria dar o braço a colocando. Puta, depois lá no fim eu me lembrei, aí eu tentei arrumar, não tem arrumação, depois que não deu, não dá mais, tá? Porque aquilo é um fenômeno físico-químico, tá? Aí eu botei aquela coisa toda lá, guardei, depois usei aquele troço para fazer pão, coisa assim. Aí eu fiz uma maionese com, foi suava já, nem comi nada depois, tá? Aí eu fiz certinho, misturando com a clara, com a gema, tá? Que é o emulsificante, ele não ia emulsificar nunca. Tá? Quando eu parava de bater, ele separava. E aquela coisa vermelha para cima e o óleo para baixo. Tá? Ou vice-versa. Tá? Então, então, isso aqui é tudo pavimento flexível. Ó. Então, tu pode ter por penetração, aplicando camadinha, tá? Quando tu é mais tupiniquim, que tu não tem equipamento. Ou tu tem uma usina, que em Rio Grande a gente dispõe de uma usina de asfalto. Aí tu faz todos esses produtos aqui. Tá? O melhor produto aqui é o concreto betuminoso.